Dieta do Khan é um meio rápido e fácil para perder peso e obter o tão desejado corpo com sua estética agradável. A dieta do Khan consiste em 4 fases, cada qual com seus métodos e objetivos. Entretanto, existem poucos estudos que mostrem a eficácia ou prejuízos causados pela prática dessa dieta, e com isso, muitos utilizam dela sem saber os riscos que podem trazer ao seu organismo. A primeira fase, conhecida como ataque, é composta por proteínas puras. O que são? Segundo Dukan, proteínas puras são os alimentos que menos têm interferência de outros macronutrientes em sua composição, tendo em vista que os alimentos não são estritamente formados por proteína. Cientificamente falando, a qualidade de uma proteína é definida por seu valor biológico. Isso quer dizer que uma proteína é boa se tem a quantidade adequada de aminoácidos essenciais disponíveis. Vários fatores estão ligados à perda de peso em uma dieta hiperproteica, sendo um deles o maior efeito da proteína na saciedade, quando comparado ao do carboidrato, e talvez o mais importante, que é a menor resposta insulinêmica ocasionada pela menor quantidade de carboidrato na dieta, porque o carboidrato ele ajuda na secreção de insulina, e a insulina é um hormônio anabólico que está relacionado à síntese proteica. Todavia, há vários efeitos colaterais relacionados a um exagero no consumo de proteínas, sendo um deles danos renais pelo excesso de nitrogênio no organismo, e o outro é a maior excreção urinária de cálcio. A hipercalciúria, ocasionada pela maior ingestão de proteína, é uma consequência do aumento de produção de ácido que ocorre durante a oxidação de aminoácidos sulfurados, que são encontrados principalmente em proteínas de origem animal. A maior produção de ácido está relacionada ao aumento da taxa de filtração glomerular e à diminuição da reabsorção tubular de cálcio, eventos que podem resultar no balanço negativo do cálcio e na reabsorção óssea, podendo ocasionar quadros como de osteoporose. Segunda fase, fase de cruzeiro. Período este conduzido pela alternância de proteínas. Um revezamento de dias à base só de proteínas e dias com proteínas mais legumes. Ambos os dias podem ser introduzidos 2 colheres de farelo de aveia. Nos dias com ingestão apenas de proteínas mais aveia, as vias metabólicas ativadas são a proteólise, que é a síntese de proteínas, gerando os aminoácidos, a glicólise, pois a aveia contém, além de fibras solúveis, o carboidrato, porém em pouca quantidade e de lenta absorção, e a lipólise, que é a quebra do lipídio em ácido graxo e glicerol. Os aminoácidos gerados na proteólise e o glicerol na lipólise vão ser percussores da glicose e vão entrar na via glicolítica. Nos dias que serão introduzidas as proteínas mais os legumes, a via da glicólise será ativada, devido à presença do carboidrato. Terceira fase, fase da consolidação. Depois da fase de conquista do peso, vem a fase pacificadora do método. Sua missão essencial é abrir novamente a alimentação a um contingente de alimentos necessários, evitando o clássico efeito sanfona. Por essa razão, a abertura da dieta se baseia em alimentos variados, abordando o carboidrato, as frutas, as proteínas, cereais e 2 refeições de gala por semana, a qual esta é de livre escolha pelo indivíduo. Como essa fase da dieta abrange todos os macronutrientes, todas as vias vão ser ativadas para a produção de ATP. Vale ressaltar que os hormônios glucagon e a insulina têm um papel de extrema importância no controle dos níveis de glicose no sangue. Por essa dieta não ter períodos longos de jejum, a insulina estará ativamente mais precisa quando comparada com o glucagon, mediando a entrada da glicose para dentro da célula. O glucagon irá atuar quando os níveis de glicose estiverem baixos, normalizando assim a glicemia do indivíduo. A quarta fase da dieta, chamada de estabilização, consiste em alimentar-se à vontade, sem restrições, porém com a atenção e a prática de 3 regras, sendo elas: usar um dia da semana para a ingestão exclusiva de proteínas puras, comer 3 colheres de sopa de farelo de aveia todo dia e realizar uma caminhada de 20 minutos todo dia. Essa fase não tem um término definido, podendo durar a vida toda, o que já é algo a se preocupar. Essa liberação de alimentos sem restrições é muito perigosa, pois após restringir de maneira brusca o consumo de alimentos que são importantes para a manutenção do organismo, são liberados sem qualquer educação alimentar, sem uma mudança alimentar. Sendo assim,
Apesar da prática, que é mínima, de exercícios diários, essa liberação de alimentos pode vir a causar diversas complicações, como algumas doenças crônicas não transmissíveis. A principal crítica quanto a essa fase é a falta de educação alimentar, a mudança de hábitos e a falta de exercícios físicos, o que metabolicamente não é bom para o organismo, levando em consideração ao consumo sem restrições de todos os tipos de alimentos, inclusive alimentos que não fazem bem à saúde. Podemos concluir com isso que, apesar da dieta apresentar resultados rápidos e eficientes, o outro lado da balança traz prejuízos enormes à saúde, devido à restrição de grupos alimentares e, consequentemente, agrava o quadro de deficiências nutricionais, podendo vir a causar doenças como diabetes, obesidade, câncer, entre outros. No mais, é importante salientar que, independentemente do objetivo a se atingir com uma dieta, é aconselhável o acompanhamento profissional de um nutricionista, levando em consideração os riscos corridos com dietas da moda.